Oi, tudo bem com você? Eu sou a Renata, seja bem-vindo ao 15 Dias para Ler e a esperançosa lista dos 12 livros para 2025. Esperançosa porque, né, nessa época do ano a gente tá cheio de planos aí, né, nas minhas metas tem até escrito lá que eu vou na academia 4 vezes por semana, vamos ver. Mas pelo menos essa de livro eu acho mais possível de cumprir. A minha lista esse ano tá bastante eclética, às vezes eu sigo assim uns temas, né, tem muitos elementos em comum entre os livros, dessa vez não tem muitos não. Está eclética como o meu gosto literário. Bom, embora eu goste muito de contos, no ano passado eu li só alguns contos esparsos, né, li de um livro aqui, de outro ali, eu não concluí nenhuma obra de conto, o que eu achei muito estranho e algo até, acho que inédito para os últimos anos, dado que eu gosto demais desse gênero. Então, neste ano, para matar saudade de ler livros de conto na íntegra, eu separei 2 obras. A primeira dela, cuja leitura já está iniciada, eu não tenho aqui, que é esse aqui, deixa eu pegar minha colinha aqui. Pássaros na Boca e 7 Casas Vazias, da Samantha Schweblin, uma publicação da editora Fósforo, com tradução do Joca Reiners Terron. Eu li um livro da Samantha Schweblin, O Distância de Resgate, para o qual existe resenha, vou deixar aqui caso você não tenha visto. E eu gostei muito da estranheza com que ela conduz o enredo e apresenta as tramas. E pelo que eu tô percebendo, nos contos que eu já li até agora, ela também traz esse estranhamento, esse incômodo na leitura para os contos. Segundo livro que eu separei, Nós Matamos o Cão Tinhoso, do Luiz Bernardo Roana. O Roana é um autor moçambicano. Embora eu leia muitos livros de literatura africana, eu tenho lido poucos lusófonos, né? Tá faltando Angola e Moçambique nas minhas leituras. Então, este livro aqui é um 2 em 1, né? Ele chega tanto para cumprir esse desejo de ler um livro de contos, como também para sanar aí, parcialmente, essa lacuna em relação à literatura lusófona. Mais um livro que representa um gênero pouco lido no ano passado, que é o teatro. Ano passado eu li uma peça só e ainda por cima não gostei, fiquei bem chateada, mas enfim. Do Tennessee Williams, uma das peças mais conhecidas, talvez, Um Bonde Chamado Desejo. Essa peça foi muito encenada, teve um filme também, uma adaptação para o cinema, é a obra que revelou Marlon Brando, então tem toda uma questão em torno dessa peça. E ainda assim, eu não sei sobre o que ela trata. E de onde que vem essa vontade de ler essa peça? Começou num filme. Eu estava vendo um filme do Almodóvar, aquele Tudo Sobre Minha Mãe, e no início do filme existe uma encenação, de uma parte dessa peça, né? E um dos personagens que faz parte ali do desenvolvimento do enredo principal é ator. E quem leu o livro ou conhece a história ali do molho chamado... Opa, tô falando muito embolado. Quem leu Um Bonde Chamado Desejo ou conhece a história por ter visto as peças, comenta que existem alguns paralelos entre o filme e essa obra original do Tennessee Williams. Como não li, não sei quais são, quero saber. Muito bem. Estou olhando constantemente aqui para a lateral, caso você não tenha imaginado, porque a pilha de livros está aqui. Eu fiquei muito tempo sem gravar vídeo, perdi o traquejo da coisa, né? Essa aqui é uma publicação da editora Peixoto Neto, com tradução de Vadim Nikitin. Eu acho interessantíssimo o trabalho dos tradutores, por isso que eu sempre faço questão de, né, sempre que eu lembro, pelo menos, mencionar quem são os tradutores das obras que eu leio. Bom, representando aqui algo que eu amo fazer, que é reler livros, eu tenho O Senhor Embaixador, do Érico Veríssimo. Eu já li esse livro, mas eu não me lembro mais nada dele, porque faz uns, sei lá, uns 20, 25 anos que eu li, e embora eu tenha uma memória muito boa para muita coisa que eu li, desse aqui eu não me lembro não. E o Érico Veríssimo é um dos poucos autores de obra bastante extensa de quem eu posso dizer, eu já li tudo que esse homem escreveu de ficção.
Não ficção ainda tem coisa, mas de ficção eu já li tudo. Então é natural que eventualmente algumas coisas aí escapem, né? Eu estou com saudade de ler distopias e eu resolvi ler 2 distopias clássicas esse ano. A primeira delas é A Calocaína, da Karin Boye, que é uma autora sueca. E esse livro é traduzido diretamente do sueco, que eu achei bem diferente, por Janer Cristaldo, uma publicação da editora Aleph. Eu tô segurando esse livro aqui assim meio desajeitado porque eu quero mostrá-lo num unboxing. Ele veio muito bem embalado. Vou até mostrar aqui. Ele veio com plástico aqui, protegendo as 2 guardas. Uma publicação primorosa e muito cuidadosa da editora Aleph. O que é que nós temos aqui? Bom, também sei muito pouco sobre essa história. Só sei que se passa num estado totalitário, em que naturalmente as individualidades são mitigadas e onde a população é obrigada, inclusive, a consumir uma droga que as faz falar sempre a verdade. Só sei isso e faz muitos anos que eu tenho curiosidade para encontrar esse livro. Quem falava sobre essa obra era uma professora que eu tive no ensino médio, fiz colégio técnico, né? Era a professora de Química Orgânica, a Leila. E ela falava, às vezes, dessa calocaína. E por que eu não li antes? Porque eu não lembrava o nome. E quando eu bati o nome, eu vi calocaína, eu falei, ah, o livro que a Leila indicava. Então, com 30 anos de atraso, eu vou matar a minha curiosidade. Ah, sim, e é uma distopia das mais antigas. Essa aqui é uma publicação da época da Segunda Guerra Mundial. Ela antecede, inclusive, o Orwell. Embora essa questão do consumo de uma droga de forma compulsória lembre mais o Admirável Mundo Novo, né, do Huxley. Bom, continuando aqui, sem devanear muito, Nós, do Zamyatin, que está aqui representando duas categorias, digamos, a das distopias clássicas e também livros que estão presentes na minha lista dos 50 livros para ler antes dos 50 anos, que se você não viu, tá aqui o card para ver depois. Que eu não sou besta, né, de ter uma lista já lá de livros e ficar enfiando mais livros ali para ficar com não sei quantas listas de meta para leitura. Esse aqui já é mais conhecido, né, o próprio Orwell já fazia bastante referência ao Nós, ao Calocaína aparentemente não, e ele também, né, mais uma distopia que se passa num estado totalitário, com ausência de liberdades individuais e etc. Esta aqui, outra publicação da editora Nós, da editora Nós não, da editora Aleph, com tradução de Gabriela Soares. Sobre esse livro aqui, muita gente diz que tem bastante correlação com o Admirável Mundo Novo. Veremos. Ainda nessa minha lista de 50 livros para ler antes dos 50 anos, separei para 2025 Adeus Gana, da Thay Selassie. Eu sei muito pouco sobre essa obra. A Thay, ela é inglesa, mas de origem ganense, se eu não me engano. E ela escreve sobre pessoas em fluxos migratórios, né? Tanto as pessoas que deixaram definitivamente o país, quanto aquelas que deixaram e voltaram. É o máximo que eu sei sobre esta obra, que é publicada pela Tusquets, com tradução de Isadora Próspero. Eu sempre fico em conflito com o nome dessa editora, porque para mim é Tusquet, mas todo mundo fala Tusquets, então eu sigo a onda, mas inconformada. Bom, ainda dentro dessa minha lista dos 50 livros antes dos 50 anos, o livro do Travesseiro, da Sei Shonagon, um livro antiquíssimo. Ele foi escrito entre os séculos 10 e 11 por uma mulher, o que é bem raro em livros mais antigos assim, né? E é uma obra de não ficção. É um compilado de costumes, de procedimentos, da moral da época, escritas por essa moça que, se eu não me engano, ela era dama de companhia da imperatriz? Sim, uma dama da corte a serviço da imperatriz. Então, com certeza ela apresenta aqui uma visão de mundo bastante rica, porque ela deve ter, né, a visão pessoal dela e também a da corte, né? Ela está inserida num ambiente de luxo.
Imagino que seja uma leitura bastante interessante do ponto de vista cultural, especialmente porque eu sou muito apaixonada por literatura e cultura japonesas, né? Então, tenho uma boa expectativa para esta obra. Olha, já ia esquecendo mais uma vez, uma publicação da editora 34, que conta com vários tradutores. Geni Wakisaka, Junko Ota, Lika Hashimoto, Luisa Nana Yoshida e Madalena Hashimoto Cordaro. 5 tradutores para um livro. Promete. O outro livro da minha lista dos 50 antes dos 50, que eu pretendo ler, é este aqui, E o Vento Levou, que eu lerei apenas no Kindle. Bom, a princípio lerei no Kindle. Se eu começar essa leitura e eu perceber que eu estou gostando da história, aí sim, eu vou comprar uma das edições disponíveis, ainda não sei qual, por isso que eu não falei nenhuma editora aqui, para continuar a leitura de forma mais atenta, né, fazendo as anotações que eu gosto. Caso contrário, permaneço só no Kindle. Por quê? Porque é um livro que eu pretendo ler por reconhecer que é um clássico, é um livro importante, bem admirado, mas não é uma obra que eu sinta vontade de ler. É uma daquelas leituras que eu falo que eu faço por respeito. Ok, é um clássico, deixe-me conhecer. Mas nunca tive vontade, assim, essa coisa de, meu Deus, deixa eu conhecer essa história da Scarlett O'Hara. E essa antipatia vem da forma como as propagandas desse filme eram feitas antigamente. Parecia um mero drama, uma coisa besta, a forma como a propaganda colocava o filme. Nunca assisti o filme, tenho esse preconceito de forma absolutamente gratuita e, evidentemente, espero gostar do livro. E chegando aqui à última categoria deste vídeo, os livros de não ficção em gêneros, vamos chamar assim, que são já mais conhecidos aqui da minha estante. Não inovei em nada nesse sentido. O primeiro deles, A Crise da Narração, do Byung-Chul Han, uma filosofia contemporânea, e aqui ele vai discutir isso que ele chama de a crise da narração, que é a nossa incapacidade atual, ou pelo menos a dificuldade da sociedade como um todo, em criar e explorar narrativas mais significativas. Criar e apreciar, como ele diz aqui, narrativas mais significativas, mais profundas. Promissor. Já li 2 livros do Han. Para o primeiro deles, o A Sociedade do Cansaço. Já tem resenha aqui no canal. O Infocracia, que eu li ano passado, não tem. Mas já adianto para vocês que eu gostei mais do Infocracia. Então, espero gostar bastante deste aqui também. Uma publicação da editora Vozes, com tradução de Daniel Guilhermino. Como biografia, temos aqui o 12 anos de escravidão, do Solomon Northup, que vergonhosamente eu não sabia que era uma história real, de tão absurdo que é, né? 12 anos de escravidão conta a história de um rapaz que era um homem negro livre de um dos estados do norte dos Estados Unidos, foi sequestrado e comercializado no sul do país. E é óbvio que não adiantava, né, ele dizer que ele era livre, que a palavra desse homem com certeza não valia nada naquele contexto de escravidão e preconceito. Uma publicação da Penguin com tradução de Caroline Chang. E o último, evidentemente, nem um pouco pesado como esse livro que eu acabei de mostrar, da Tatiana Roque, uma matemática, historiadora e filósofa brasileira, O Dia em que Voltamos de Marte, uma história da ciência e do poder com pistas para um novo presente. Falar sobre pensamento científico, pensamento crítico, é sempre um assunto que me atrai, e esse me deixou especialmente curiosa por claramente aliar esse assunto do conhecimento e da postura científica com poder e política. Imagino que seja um livro muito promissor. Eu acho que de todos os que eu mostrei aqui, a expectativa mais alta eu deposito justamente nesse, e isso é um perigo, né? A expectativa pode ser a mãe da frustração, ou a mãe de uns 5 estrelas no final do ano, veremos. Essa aqui é uma publicação da editora Crítica. Bem, olha, fiz um vídeo que não ficou tão enorme assim, parabéns pra mim.
Bem, agora me contem vocês o que é que vocês pretendem ler ao longo desse ano de 2025. Se vocês já leram algum dos livros que eu mostrei aqui e acharem que vale a pena eu colocá-lo na frente para priorizar a leitura, só avisar aqui, me dizer o que é que você achou desse livro, para me deixar curiosa também. Bom, muito obrigada pela companhia de vocês, um excelente 2025 e nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!